Portal Joinville veio conferir a exposição Pine-Up do fotógrafo Max Schwelk aqui na DOC Cozinha Contemporânea. A exposição traz 15 painéis retratando um ícone da década de 40, as Pine-Ups, fotografias retocadas com pintura e que retratavam uma realidade da época, aquela mulher sensual, aquela diva do cinema que você deve lembrar, Ava Gardner, Marilyn Monroe, entre outras, né? E a gente vai conferir o que rola aqui na exposição do Max Schwelk. O fotógrafo Max Schwelk é o autor dos 15 painéis que estão aqui representando as Pine-Ups, né? E ele vai falar pra gente o que te inspirou, Max, a fazer essa exposição. Então, eu sempre gostei, sempre fui fascinado pelo pin-up. Eu falei hoje na rádio à tarde, quem não ouviu vai ver agora. Eu estava na Alemanha numa viagem de fotografia e eu vi eu sou fascinado por placas também, placas metálicas. Eu faço coleção, eu sou louco por isso, além de fotografia, coleciono máquina antiga. E aí eu vi umas plaquinhas numa loja lá que tinham uns desenhos em pin-up, aquelas meninas assim, fazendo aquelas poses assim. E eu pensei, não, um dia eu vou fotografar, só que eu vou fazer foto, não desenho. E isso é desde 2005. Aí eu tava num show aqui no Bovary, aqui do lado do Reino Funge. A Charlotte estava ali caracterizada, que ela se veste assim normalmente, e me chamou a atenção. Aí descobri o nome dela, porque o baixista do Reino Funge é primo dela, e descobri o nome dela pelos guris da banda, achei ela no Facebook, chamei pra conversar, e ela topou a ideia. Quase matei ela de ansiedade porque ela só foi ver as fotos hoje. Tá desde o ano passado esse projeto em aberto, né? E a gente realizou esse projeto sem patrocínio, só com parceiros e com um pouco de dinheiro do bolso. Algum cuidado especial? Como é que foi a produção, né? Como é que foi a produção, como trabalhou a equipe para produzir esse resultado final? Então, a parte mais fácil foram as roupas e as poses, que ela manja bem disso. O que eu fiz um pouco diferente do que eu faço é a luz do estúdio, que eu tentei imitar a luz antiga, de antigamente, que é uma luz pontual. O fundo, a gente mudou todos os fundos, tem até um fundo ali que a gente botou uma cidade antiga e o resto foi tudo colorido. Não tratei muito pele porque ela tem uma pele boa, praticamente foi isso. Ou seja, foi só fotografar uma Pine-Up de verdade? É isso mesmo, só fotografar uma mulher que não nasceu nessa década, ela é de outra década, todo mundo fala pra ela. Charlotte Pires é fashionista e é a modelo dessa exposição do fotógrafo Max Schwelk, né? Ela vai contar pra gente agora. Charlotte, o que é uma Pine-Up? Bom, pin-up eram as modelos da época dos anos 40, né? De 30 até comecinho dos anos 50, elas serviram como inspiração para os artistas da época. E eram mulheres assim que carregavam muita sensualidade, mas ao mesmo tempo muita ingenuidade. Era um fetiche da época e elas serviram muito como uma inspiração para os combatentes da Segunda Guerra Mundial. Né? Então eles olhavam para aquelas fotos e as fotos delas eram penduradas na parede e eles ficavam encantados e aquilo era como acender uma chama assim para eles, né? Na época, naquela época de guerra, aquela época turbulenta. Elas eram uma inspiração. E como é para você reviver este que é um ícone dos anos 40, dos anos 50, depois posteriormente? Como é que é para você reviver isso? Como surgiu isso? Como isso foi se desenvolvendo na sua vida? Surgiu como uma pesquisa de época. Então eu nunca fui contente com a moda contemporânea, né? Então eu sempre fui buscar algo que estava atrás. E eu fazia pesquisas de moda, de época, com revistas, livros, e fui achando a minha época, que é esse recorte que eu faço dos anos 30 até o comecinho dos anos 50.
Então eu pego vários modelos de atrizes, de modelos da época mesmo, reproduzo isso pro meu dia a dia. Então eu uso essas roupas mesmo para sair, para ir ao shopping, ao supermercado, dar aula, né, que é minha profissão. Então eu sou uma pessoa que vivo o contemporâneo, mas eu gosto da moda que já passou. E como você vê a reação das pessoas quando veem você na rua? Aquelas que não estão acostumadas, é óbvio, né? Quando elas veem você na rua e parece um personagem saída de um túnel do tempo, como é que as pessoas reagem? Elas ficam muito curiosas, né? Então sempre rola aquele olhar, assim, aquele cutuque, olha só, né? Então, de certo, as pessoas encaram como uma coisa diferente, elas não estão acostumadas a ver uma coisa assim. E eu não tenho medo, eu simplesmente tenho isso como um estilo de vida e vou em todos os lugares assim. Não importa a reação, seja boa ou ruim, que acontece, né? Muita gente acha que pode ser brega, feio, né? Nossa, uma menina tão jovem se vestir como uma velhinha. Tem gente que pensa nesse sentido, mas eu creio que não, eu creio que é uma coisa que eu gosto, me identifico e eu tenho que pôr isso na minha vida. E como foi a experiência, Charlotte, de posar, né, de servir de modelo para a exposição do Max? O convite do Max foi muito legal e foi a primeira vez que eu fiz fotos em estúdio. Então foi uma experiência bem nova para mim, apesar de eu ter contato com as fotos diariamente, porque por exemplo, eu tenho um blog de moda e nele eu tenho que registrar as coisas que eu uso mesmo, né, no cotidiano. Então com fotos eu já estava acostumada, mas nunca um resultado assim, nunca tive uma coisa assim. Então eu fiquei bem feliz, estou vendo as fotos hoje, acompanhei assim esse percurso que foi longo, esperei e hoje eu estou vendo que o resultado valeu a pena, realmente foi um trabalho muito bonito. Fábio Espinosa, proprietário e chefe do DOC Cozinha Contemporânea do Norte Catarinense e mais novo também proprietário e chefe do Bistrô Mamalu. Fábio, como é que é a experiência de abrir a sua casa para uma exposição como essa, a exposição de pine-ups do Maxwell? Bom, o DOC, na verdade, quando foi concebido já desde o início, foi para ter exposições de profissionais, tanto fotógrafos como artistas plásticos. Agora essa exposição do Max está sucedendo a exposição do Walter Hamaguchi, que é um artista plástico de muito talento, que antes sucedeu a exposição da revista O Quê?, que antes sucedeu a exposição de tantos outros. Então o DOC está aberto aos artistas plásticos, aos fotógrafos, aos pintores de Joinville que querem expor o seu trabalho, a sua arte, mostrar. E ao mesmo tempo esse é o objetivo, mostrar que Joinville ela é uma cidade de alta cozinha e uma cidade de arte. Quer dizer, tem muita gente talentosa em Joinville e a gente precisa reconhecer, a gente precisa abrir espaço. Muitas vezes a gente vê gente saindo da cidade para buscar o que ela não consegue ter aqui. Então assim, a gente tem que dar. E o DOC, nas minhas andanças, é um restaurante que na minha concepção não deve a nada para os principais restaurantes do centro do país, assim como muitos artistas que nós temos aqui em Joinville. Estávamos esperando. Estou esperando. Charlene Pereira é designer e ela veio conferir a exposição do fotógrafo Max Schwelk, né? O que você achou da exposição, Charlene? Eu achei fantástica. O Max, ele tem um olhar, eu admiro muito o Max, ele tem um olhar muito focado nas coisas exóticas, assim. Eu gosto muito dele porque, além de ele abordar um tema muito legal, que são as pin-ups, que a gente fala muito, hoje é falado muito, né, mas é pouco conhecido. Ele trabalha com uma coisa que, como eu trabalho com gastronomia também, eu gosto do trabalho dele porque ele tem um olhar muito único na gastronomia. E hoje eu vim aqui prestigiar o trabalho dele porque eu acho maravilhoso, achei muito legal, ele caracterizou ainda mais, ele fortalece ainda mais esse negócio das pin-ups, assim, eu achei fantástico.